Então, pessoal, agora nós vamos ver como é que funcionam os pronomes relativos nos textos, né? Continuaremos então com a nossa matéria de coesão e agora vamos falar de mecanismos de coesão por excelência, que são os pronomes relativos. Vamos lá? A professora colocou aqui para você. Aí está, ó. Pronomes relativos são os pronomes que retomam um termo já citado na oração, ou seja, tem função anafórica. O que a gente aprendeu sobre a função, ou vai aprender sobre a função anafórica? Que ela é usar, que ela aparece em um texto sempre que nós tenhamos elementos que retomem. Observe que o prefixo grego aná significa relativo ao anterior, relativo ao antecedente. Pronomes relativos têm função anafórica. Então, olha só que bacana. Câmera para mim, por favor. Olha só que bacana. Se você de antemão já sabe que os pronomes relativos têm função anafórica, sempre que uma banca pergunte a você qual é o referente do pronome relativo, o que você sabe que deve fazer? Procurar o termo antecedente. E sempre será o núcleo do sintagma, o núcleo da expressão antecedente, o núcleo. Porque a banca ela pode pegar uma expressão grande e aí ela faz a seguinte assertiva. O referente do pronome relativo é o termo tal. Vou te dar um exemplo. Ele diz assim, ó. Os especialistas da palavra que eram... Tararam, tararam. Aí ele diz... O referente do pronome relativo que é o termo especialistas. Corretíssimo. Eu sei que o pronome relativo que substitui todo o sintagma do sujeito, os especialistas da palavra. Mas a banca vai dizer apenas que o referente é o núcleo do sintagma. Tem nenhum problema, porque o núcleo é a palavra mais importante que arrasta as outras. Voltemos para o nosso material. Então, aqui nós temos, ó, olha a construção. Eu trouxe os lápis. Você precisará desses lápis. Duas orações separadas. Se eu quiser estabelecer uma coesão, uma conexão entre elas, o que eu vou fazer? Lançar mão de um pronome relativo. Olha que interessante. Eu trouxe os lápis. De que você precisará? O que essa preposição está fazendo aqui? Por exigência do verbo. Quem precisa, precisa de algo. Eu trouxe os lápis, de que você precisará. E o pronome relativo, por sua vez, está aqui retomando o quê? Os lápis, né? Os lápis. Olha só que bacana a costura que foi feita dentro deste período. Aí nós temos, os pronomes relativos podem ser variáveis, né? E aí você terá o qual, a qual, os quais, as quais. Você ainda tem cujo, cuja, cujos, cujas. E você ainda tem quanto, quantas, quantos, quanta. Quanto, quanta, quantos, quantas. E tem também os invariáveis, aqueles que jamais vão se flexionar. Que, quem e onde são os mais cobrados nas provas do concurso. Já como e quando, nem tanto assim. Pensemos juntos aqui porque isso é importante para nós. Pronome relativo qual tanto pode substituir pessoas como pode substituir coisas. Coisas, pessoas. Pronome relativo cujo é o único pronome relativo possessivo, da ideia de posse, ligando o possuidor à coisa possuída. Isso faz com que ele seja um pronome absolutamente insubstituível, porque se ele é o único que dá a ideia de posse, ele não pode ser substituído. Já temos os pronomes quanto e quantas, que nos remetem à ideia de, obviamente, quantidade. Espera aí que a professora vai continuar a escrever com letra de forma. Obviamente, ideia de quantidade. Perfeito. Aí nós temos os outros pronomes. O que aprendemos sobre eles? Que semanticamente se equivale ao pronome qual, portanto, ele pode substituir coisas
e pode substituir pessoas. E temos ainda o pronome quem, que pode substituir pessoas somente. Agora falemos sobre o pronome onde. O pronome onde, você sabe, só pode substituir termos que nos remetam à ideia de espaço, de lugar. Pode até ser em sentido figurado, mas tem que ser ideia de espaço, de lugar. Daqui a pouco a professora vai te falar sobre isso com mais ênfase, mas isso aqui já te ajuda a organizar as ideias na cabeça, porque muitas vezes as bancas cobram essas ideiazinhas de forma separada nas questões. Então vamos lá, observação. Como os pronomes relativos são usados para substituir termos e assim evitar que se repitam, eles funcionam como recursos coesivos por excelência. Muito bem, câmera para mim aqui. Eu corrijo redação quase que todos os dias da minha vida. Em quase todos os dias eu corrijo redações. E o que eu percebo de verdade? Que os meus alunos, quando escrevem essas redações, eles repetem termos de forma desnecessária, cansativa. Isso faz com que o texto fique chato. Ele fica truncado, às vezes complica bastante. Então, para que nós usamos ou deveríamos usar os pronomes relativos? Exatamente para evitar essas repetições exaustivas. É isso que faz com que eles sejam mecanismos de coesão tão importantes e tão excelentes no texto. Vamos voltar aqui para o material. Aí a professora trouxe, principais características dos pronomes relativos. A primeira delas, os relativos sempre iniciam uma nova oração. Visitaremos a cidade onde eu nasci. Qual é o referente do pronome relativo onde? A cidade. Sendo que na hora da prova a banca te cobraria apenas cidade, por ser o núcleo do sintagma. Segunda característica. A maioria das bancas examinadoras do país gosta de cobrar os pronomes relativos atrelados à regência, seja nominal ou verbal. Então, observe, isso aqui é uma questão assim que cai em praticamente todas as provas da Banca Fundação Carlos Chagas e que cai também com muita frequência em outras bancas. Ele é o rapaz a cujas ideias me refiro. Quem se refere a alguma coisa. Ele é o rapaz de cujas ideias discordo. Ele é o rapaz com cujas ideias concordo. Ele é o rapaz de cujas ideias desconfio. Ele é o rapaz em cujas ideias confio. Fique atento, porque isso cai, como eu te falei, com uma frequência impressionante nessas bancas. Regência nominal ou verbal atrelada ao uso dos pronomes relativos. Eita, peraí que a gente saltou uma característica. Tá vendo aí, né? A professora tá ruim de gramática. Primeira característica, segunda característica e a gente já pula logo para a quarta. O relativo quem só é usado para retomar palavras que designam pessoas. Ele é a pessoa com quem você conversava. Esse é o deputado de quem se fala. Os relativos cujo, cuja, cujos, cujas são usados entre dois substantivos, estabelecendo entre eles uma ideia de posse. Então, observe, discutiremos um assunto cujas causas são complexas. A banca te pergunta, qual é o referente do pronome relativo cujas? Um assunto. Então, cujas causas semanticamente se equivale às causas do assunto. Aqui a professora ainda vai te dar uma dica bacana. Eita, a professora escreveu errado isso aqui. Vamos lá. A professora aqui vai te dar uma dica bacana, A referência é sempre com o termo anterior, porque é o termo que este pronome substitui. Então, tome muito cuidado. A banca vai dizer o referente do pronome relativo cujas é o termo assunto. Observe que como ele não faz a concordância com o termo assunto, você pode se confundir e achar que não.
Tome cuidado, a referência é feita com o termo que ele substitui. Agora, você observa que a concordância é que é feita com o termo posterior. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, concordância. O que você pode anotar aí no seu material para ficar mais fácil a sua vida? Que o pronome relativo cuja e suas variações refere-se ao termo antecedente, mas concorda com o termo sucedente. Isso é uma cláusula pétrea da gramática. Cláusula pétrea da gramática. O pronome relativo cujo e suas variações refere-se ao termo antecedente, mas concorda com o sucedente. O que a banca te cobra na hora da prova? Qual é o referente do pronome relativo cujas, né? Ou cujo. O referente é sempre o termo anterior, não se confunda. A concordância é que é feita com o posterior, mas a banca não te cobra concordância. Então, tome cuidado com isso, né? Professora, mas por que ele se refere ao termo anterior e concorda com o posterior? Muito simples, minha gente. Observe que o cujas não faz parte do sintagma de um assunto, ele faz parte do sintagma de causas. Então, ele tem que concordar com o termo dentro da expressão em que ambos se encontrem. Mas ele faz a referência com o termo anterior porque este é o termo que ele substitui. Simples assim, cláusula pétrea da gramática. Sexta, que na prática mesmo é a quinta característica. Os relativos onde, aonde, sempre indicam lugar, espaço, mesmo que em sentido figurado, e têm empregos diferentes. O onde indica lugar em que. Então, observe, fui à cidade onde você nasceu. Quem nasce, nasce em. Agora, o aonde, ele só será usado quando houver a necessidade da ideia de movimento. O que você tem aqui? A preposição a é uma preposição que denota movimento. Então, indica lugar a que. Conheço a cidade aonde você vai. Quem vai, vai a. Ideia de movimento. Observe que o em já dá a ideia simplesmente de lugar. Então, você já sabe, aonde somente com verbos que indiquem movimento. Quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Quem se dirige a algum lugar. E aí sim você pode usar o aonde. Muito bem. Agora nós temos a sétima característica, que na prática é a sexta. E aí vamos lá. Os relativos quanto, quanta, quantos, quantas são precedidos de tudo, todo e tanto, e também as suas variações, é óbvio. Olha lá. Esqueceu-se de tudo quanto prometera. Qual é o referente do pronome relativo quanto? Tudo. Todos quantos assistiram ao filme ficaram decepcionados. Qual é o referente do pronome relativo quantos? Todos. Você quer provas de concurso? Pegue tantas quantas quiser. Tantas quantas quiser o quê? Tantas provas quantas quiser, né? Muito bem. Nossa sétima dica, que está como oitava. O relativo como tem sempre as palavras modo, maneira ou forma como antecedentes e equivale semanticamente a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Ó, contaram-me a maneira como você se comportou. Essas são as maneiras como se pode realizar o problema, aí seria pelas quais. Vamos acertar o modo como irei trabalhar, o modo pelo qual irei trabalhar. Então, você já sabe como equivale a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, e sempre deverá ser antecedido das palavras modo, maneira, jeito, forma. 9.
O relativo quando sempre terá um antecedente que dê ideia de tempo. Por isso ele equivale a em que. Era chegado o dia quando teríamos de resolver o caso. Qual é o referente do pronome relativo? O dia. Né? Então dá ideia de tempo. Tempo. Agora a professora vai te mostrar como os pronomes relativos são cobrados nas provas, minha gente. Essa primeira aí, ó, foi da prova do Ministério Público do Tocantins. E eu vou ler o texto todo para você, porque eu acabei me esquecendo de colocá-lo aí. Na verdade, o texto todo dizia assim: o Estado brasileiro vem adotando a delação premiada. O Estado brasileiro vem adotando a delação premiada que ameniza a pena em troca do pecado. O Estado brasileiro vem adotando a delação premiada que ameniza a pena em troca do pecado. Ora, minha gente, o que significa delação premiada? É a denúncia premiada, que esse povo chama eufemisticamente de colaboração premiada, que é exatamente quando a pessoa que foi pega delata, denuncia outras pessoas em troca da diminuição da sua pena. Por isso ele pôs: o Estado brasileiro vem adotando a delação premiada que ameniza a pena em troca do pecado. Aí a banca diz: a oração que ameniza a pena em troca do pecado poderia, com igual correção, estar expressa com a seguinte estrutura: onde, em troca do pecado, ameniza-se a pena. O que a professora te falou que vem antes desse que ameniza a pena? A expressão delação premiada. E o que nós já sabemos que significa delação? Denúncia, denúncia, alcaguetagem premiada, que é uma palavra abstrata e que, portanto, não admite o uso do pronome relativo onde? Porque o pronome relativo onde só seria usado se houvesse essa ideia de espaço. Poderia até ser em sentido figurado, mas teria que ser ideia de espaço. Portanto, este nosso item é errado. Agora vejamos a prova da Polícia Federal. Aliás, Polícia Federal, nada. Isso aqui é a prova do Bacen. Bacen. Última prova aplicada para o Banco Central pela banca CESP, né? Bacen. Aí nós temos... Esta aqui a professora te diz que é Ministério Público do Estado do Tocantins. Essa prova foi aplicada em 2006 precisamente. Aí, muito bem, no trecho, a experiência brasileira com o Plano Real é singular entre os países que adotaram políticas de estabilização monetária, uma vez que a reversão das taxas inflacionárias não resultou na fuga de capitais líquidos do sistema financeiro para os ativos reais. A banca diz: seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal adotaram fosse flexionada no singular, dada a possibilidade de a concordância ser feita no contexto também com o vocábulo que funciona como sujeito da oração. Então vamos lá, minha gente, olha só. Os países que adotaram políticas de estabilização monetária. Vamos pensar juntos? O que nós temos introduzido aqui pelo pronome relativo que? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que nós sabemos sobre o pronome que? Que por ele ser um termo anafórico, ele está aqui retomando e substituindo o termo os países. Então,
aqui nós teríamos: os países adotaram políticas de estabilização monetária. Certo? Certíssimo. Se este termo que está substituindo os países funcionaria como o que aqui? Sujeito do verbo adotar. Os países adotaram políticas de estabilização monetária. Olha a afirmação que a banca faz. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal adotaram fosse flexionada no singular, dada a possibilidade de a concordância ser feita no contexto também com o vocábulo que. E é errado, porque se que está substituindo os países é uma forma de plural e isso ocasionaria prejuízo gramatical. Portanto, o item é errado. Errado, porque isso prejudicaria gramaticalmente o texto, né? Então, é preciso fazer toda essa análise, olha só. Aí agora vamos continuar. Item 3. No período, são como escolas da palavra, onde a história de suas linhagens é ensinada às crianças desde os 7 anos, seguindo uma pedagogia com base na memorização. O termo onde, neste período, pode ser substituído por na qual. Esta prova aqui foi aplicada pela banca IADES para o concurso do IFAM, que hoje as pessoas chamam de IPAM, que é um Instituto de Patrimônio Histórico, né? Prova do IADES. Olha só, são como escolas da palavra onde a história de suas linhagens é ensinada às crianças desde os 7 anos, seguindo uma pedagogia com base na memorização. O termo onde pode ser substituído por na qual? Ora, se nós tivéssemos aqui escola no singular, nós poderíamos sim substituir o onde por na qual. Nenhum problema haveria. Agora, por que neste caso nós não podemos substituir? Porque o na qual é uma forma de singular e o núcleo da expressão aqui, que é escolas, está no plural. Portanto, este item é errado. Por que ele é errado? Porque isso ocasionaria erro de concordância, minha gente. Não seria de inadequação no uso do termo. Tome cuidado. Isso aqui seria apenas erro de concordância. Agora vamos ao item 4. No trecho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 10 de dezembro de 1948. Nela são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Neste trecho aí, as ideias originais do texto seriam mantidas. Então, ele quer ideias e a oração ficará gramaticalmente correta ao se substituir que por aos quais. Então, de novo, o que nós temos aqui? Que todos os seres humanos possuem. De novo, nós temos oração subordinada adjetiva restritiva, introduzida pelo pronome relativo o que está aqui substituindo o sintagma os direitos. Tá. O que nós temos aqui? Nela são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Quem possui, possui algo. Então, o que torna este item errado? Pense você e me diga. O que torna este item errado? Ora, professor, o que torna este item errado é apenas a preposição a dessa junção aos, porque não há um verbo nesta oração que exija o uso dessa preposição. O que poderia sim ser substituído por os quais todos os seres humanos possuem, mas a junção do os quais com a preposição a deixa o item errado, porque isso ocasionaria erro de regência. Sabemos que não há um verbo que exija esta preposição.
Vamos ao nosso item 5. No trecho, os criacionistas dizem que existem buracos demais, que a complexidade do ser humano não pode ser explicada apenas por mutações e seleção natural. Somos, segundo eles, produto de um criador que tinha planos bem claros. O pronome que substitui a expressão produto de um criador, isso aqui foi cobrado na prova do STF de 2008, se não me engano. Do STF. Os criacionistas dizem que existem buracos demais, que a complexidade do ser humano não pode ser explicada apenas por mutações e seleção natural. Somos, segundo eles, produto de um criador que tinha planos bem claros. O que nós temos aqui? Ora, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, que está sendo introduzida pelo pronome relativo que. E o pronome relativo que, por este contexto, você acha que ele retoma produto de um criador ou apenas o criador? Quem é que tinha planos bem claros para nós? O criador. Então, neste caso, o item é errado, porque o pronome que não retoma produto de um criador, e sim criador. Quem é que tinha esses planos bem claros? O criador. Portanto, o item é errado. Muito bem. Aí, com isso, nós fechamos esta parte dos pronomes relativos. Qual é o cuidado que você precisa tomar? Procure, em vez de memorizar os elementos, você está vendo o tempo inteiro, eu estou te dando exemplos de conjunções, de preposições, de pronomes relativos, e o meu conselho para você é, em vez de memorizar os elementos, de memorizar os conceitos, pense na função prática desses elementos nas nossas vidas. Eu falo que é isso que estabelece, é esse o divisor de águas entre o estudo desses elementos, sob a perspectiva gramatical e sob a perspectiva linguística, né? Porque a perspectiva gramatical é aquela que privilegia a memorização do conceito e dos elementos. A perspectiva linguística é aquela que tem uma visão mais ampla. Como assim, professora? Em vez de pensar em memorizar conceitos, pense: para que você necessita de preposições na sua vida prática? Para que você necessita de conjunções na sua vida prática? Para que você necessita dos pronomes relativos e demonstrativos na sua vida prática? Talvez você esteja olhando para mim aí agora e pensando e sorrindo. Professora, eu necessito disso para passar num concurso. É verdade. Você necessita conhecer esses elementos para passar num concurso. Agora, acima de tudo, na sua vida prática, você necessita deles porque eles, ao estabelecerem a conexão, a costura entre as ideias, atribuem importantíssimas relações de sentido. Então, olha que duas justificativas interessantíssimas para fazer com que você estude esses pronomes. Pessoal, aguardo vocês no próximo bloco. Até mais.